Vamos falar do Palmeiras agora, PVC? Palmeiras venceu o Mirassol por 3-1 e se garantiu nas quartas de final. Foi o terceiro jogo do ano na Arena Barueri, só que por causa da chuva em São Paulo, alagou tudo. Alagou estacionamento, alagou rua, alagou estádio. E aí a Leila Pereira, que além de presidente do Palmeiras, é dona da empresa responsável agora pela administração da Arena Barueri, foi questionado sobre o tema e disse o seguinte: JP, consegue colocar a arte aí da Leila depois a gente joga os gols? Ela falou, abre aspas, o torcedor tem de ficar muito satisfeito por termos Barueri para jogar. Se não tivesse Barueri, onde o Palmeiras jogaria? Pacaembu está em obras, teríamos de ir para o interior. Ainda bem que temos Barueri. Se não fosse o problema gravíssimo no Allianz, hoje Barueri estaria em reformas. É até engraçado, né, falar que se não fosse Barueri, jogaríamos no interior. Barueri é interior, né, PVC? É região metropolitana, mas é interior. Barueri está ali do lado de Osasco, um pouquinho depois de Osasco, ainda é região metropolitana. Mas assim, o que está claro para mim tem duas coisas. Ela escancarou o conflito de interesses. É verdade que ela estaria reformando Barueri, não fosse o problema do Allianz Parque, é fato. Mas a torcida do Palmeiras não gosta de Barueri. Não gosta, eu vou dar os números que mostram isso. O segundo ponto é que, no ano passado, o maior público do Palmeiras foi no Morumbi. E quem levou o Palmeiras para o Morumbi, por um acordo costurado entre as duas diretorias de Palmeiras e São Paulo, foi a presidente Leila Pereira. Então não é verdade que se você não tivesse Barueri, você teria que ir para o interior de São Paulo, para Ribeirão Preto, ou para São José do Rio Preto, ou para Presidente Prudente. Não é verdade. Poderia ir para o Morumbi. O Santos jogou ontem no Morumbi. Se o Santos jogou ontem no Morumbi, o Palmeiras poderia ter jogado no Morumbi no sábado. É uma opção Barueri. E é uma opção que tem problemas. Primeiro problema, houve inundação, inundou o estacionamento. Segundo problema, que esse é mais claro, isso se trata de ouvir a torcida do Palmeiras. Os 5 piores públicos do Palmeiras no pós-pandemia, Domi, foram em Barueri. Palmeiras e Juazeirense em 2022, 14.960. Palmeiras e Santos no Brasileiro do ano passado, 17.049. Palmeiras e Atlético Paranaense, 17.301 em 2023 no Campeonato Brasileiro. Neste ano, 11.774 contra o Mirassol, 8.879 contra o Ituano. Os 5 piores públicos do Palmeiras no pós-pandemia foram em Barueri. E o maior público do Palmeiras no pós-pandemia, pelo tamanho do estádio, foi no Morumbi. 49.241 para Palmeiras e Santos no Campeonato Paulista do ano passado. Veja, Palmeiras e Santos no Morumbi deu mais de 3 vezes o público de Palmeiras e Santos em Barueri. E esse ponto é importante de você, como dirigente de um clube, entender quem você preside. A torcida do Palmeiras não vai para Barueri. Não gosta de Barueri. Ela vai para o Morumbi, mas não vai para Barueri. E mesmo no Pacaembu, depois da construção do Allianz, a torcida ia em muito menor número ao Pacaembu do que no Allianz Parque. Palmeiras em 2014 tinha uma média de público de antes do Allianz Parque de 14 mil pessoas por jogo. São 36 mil pessoas por jogo. 36 é a maior taxa de ocupação do país. Então, o que está acontecendo é um cenário que precisa haver diálogo entre Palmeiras e W Torre. Não dá para não emprestar o brinquedo. Até o São Paulo, que tem um estádio quitado dele próprio, precisa sair eventualmente, como saiu ano passado para jogar no Allianz Parque, porque tinha show no Morumbi. E o São Paulo espera o poder público para fazer uma reforma no sistema do córrego que passa por baixo do estádio, para poder ele, São Paulo, bancar a reforma do Morumbi que ele quer bancar. Então, até o São Paulo depende de outras frentes. O São Paulo depende do poder público para fazer a mudança do traçado do córrego para poder fazer obra no seu estádio. Não dá para não emprestar o brinquedo.
a cortiça vem de Portugal, chega nessa semana em 6 aviões diferentes, são 23 toneladas de cortiça que tem que ser desembaraçadas na Polícia Federal, no aeroporto de Guarulhos, até o final da semana, e deve fazer com que o Palmeiras jogue as quartas de final do Campeonato Estadual no Allianz Parque, no retorno para casa. No sábado, conversando com torcedores antes do jogo, eu perguntei: vocês estão torcendo para o Corinthians perder? Ou para o Palmeiras perder para o Mirassol para eliminar o Corinthians? A resposta é não, não. O Palmeiras tem que ganhar para ser primeiro do geral, para fazer a final no Allianz Parque. É a resposta de torcedores uniformizados, inclusive que não querem ir para Barueri. Agora você falou sobre o Santos, né? O Santos venceu ontem o São Bernardo por 2-1. A gente tem os gols também, que o JP vai colocar aí na tela. Diante do maior público do Campeonato Paulista até o momento, mais de 50 mil pessoas no Morumbi, PVC. No Morumbi, eu vou aprender a falar isso desse jeito. Primeiro gol do Morelos, o Santos jogou bem. Foi muito lindo ver o Santos assim, porque o Santos jogou de camisa listrada, calção branco e meia branca, em referência à conquista do título paulista de 84, que foi no Morumbi contra o Corinthians. Então, 40 anos depois, só que aquele jogo foi em dia 2 de dezembro, então faz 39 anos, mas 40 anos depois, o Santos homenageou o time do Serginho Chulapa. Rodolfo Rodrigues, Chiquinho, Márcio Rossini, Toninho Carlos e Toninho Oliveira, Dema, Lino, Humberto e Paulo Isidoro, Serginho Chulapa e Zé Sérgio. O time que, jogando com um uniforme igual a esse, ganhou do Corinthians 1-0 em 84 e foi campeão paulista. Por isso que jogou de camisa listrada. E naquele tempo a gente via a torcida do Santos lotando o Morumbi. Em 83, por exemplo, o maior público do Morumbi foi um Santos e Flamengo, com a maior parte da torcida do Santos. E ontem o Santos proporcionou o recorde de público do Morumbis em 2024. Isso é um ponto importante. Desde 2004, todos os anos, o recorde de público do Morumbis é do São Paulo. Até 2009, poderia ser de outros clubes, porque o Corinthians mandava jogo lá. Final da Copa do Brasil de 2008 foi no Morumbi. Foi no Morumbi na época. Mas o recorde de público do São Paulo naquele ano foi São Paulo e Fluminense na penúltima rodada em casa. A última vez que um ano inteiro terminou com o maior público do Morumbi, sendo de outro clube que não o São Paulo, foi em 2003. E não foi o Corinthians, nem o Palmeiras, nem o Flamengo, nem o São Paulo. Foi o Santos. O maior público em 2003 foi Santos 1, Boca Juniors 3, 74 mil pessoas pagaram ingresso para assistir ao título do Boca. O Santos foi vice-campeão da Libertadores. Então, depois de 21 anos, claro que é um recorte deste momento, porque o ano não acabou, mas o Santos e não o São Paulo têm um recorde de público no estádio. Resumindo, empresta o brinquedo. É muito boa essa frase. Tem que emprestar o brinquedo. Vamos colocar mais... exatamente.